Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida, começar o dia assim, falando de Deus, refletindo sobre Deus, e eu quero que vocês também sintam essa diferença na sua vida, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Salmo 124. Eu leria só os dois primeiros versículos, mas ele é curtinho, eu vou ler o Salmo 124 todo, tá bom? Ele diz o seguinte: Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Bom, meus queridos, e um salmo de Davi, e o título aqui na minha Bíblia desse salmo é Só Deus pode livrar o seu povo. E eu achei muito interessante. E porque aqui, né, o salmista Davi aqui ele nos faz refletir sobre como seria, né, se não estivéssemos com Deus, né, se Deus não estivesse ao nosso lado. Então, sempre a gente fala, né, e normalmente, né, 90% das vezes até mais, sempre das bênçãos, né, das recompensas de andarmos, né, junto com Deus e Deus estar com a gente, de agradarmos a Deus. E aqui, né, Davi faz diferente. Eu achei muito bacana. Como seria, né, se não foi Deus, né, se Deus não estivesse com a gente, como que seria, né? Então aqui ele faz essa pergunta, essa indagação, e eu achei muito legal a gente fazer essa mesma pergunta, né, para nós mesmos, né? Então a reflexão hoje é essa, se baseia nisso, né? Se não fosse Deus ao nosso lado, como seria a nossa vida? Se não fosse Deus conosco desde sempre, desde a hora que a gente nasceu, como seria a nossa vida, né? Como que estaríamos hoje? Ou estaríamos hoje, né? Ou a pergunta talvez seja essa, estaríamos aqui hoje ainda? Se Deus não estivesse com a gente, se Deus não estivesse trabalhando, cuidando, amando, né, todos nós, como seria a nossa vida? Se não fosse Deus, como seria a nossa vida hoje? Né? Como seria o nosso dia a dia? Então, eu acho muito legal a gente refletir sobre isso hoje, porque muitas vezes, né, nós reclamamos, muitas vezes nós achamos que as coisas não estão fáceis, né, que poderiam ser melhores. Muitas vezes a gente fica se perguntando, poxa, mas por que, né, que aconteceu isso? Por que eu estou passando por isso? Pois as coisas passam, né? E daí a gente fala, poxa, mas também passou, olha que bom, né? Já melhorou, a situação melhorou. E muitas vezes a gente esquece, né, de agradecer, a gente esquece de pensar, de refletir ou de chegar à conclusão, né, que é o óbvio, né, de que passou porque Deus que estava cuidando, né? Se estamos aqui hoje, é porque Deus está cuidando, né? Se passamos por tantas coisas, se fizermos, né, uma retrospectiva da nossa vida, quantas dificuldades nós passamos, nós estamos aqui hoje, né? Graças a Deus estamos aqui hoje. E muitas vezes a gente se esquece, né, de que Deus esteve e está presente na nossa vida 24 horas por dia, porque se não estivesse, você já imaginou como seria
a sua vida, a gente tem que pensar isso hoje, refletir isso hoje, não somente hoje, né, mas sempre, dessa confiança, né, que temos que ter em Deus, né, dessa certeza que temos que ter que Deus está no controle, né? Então, quando aparecerem as adversidades, surgirem as fases ruins, que a gente se mantenha sempre em pé, porque sabemos que Deus está no controle, né? Então, como o salmista diz aqui, né, no finalzinho, no último versículo, versículo 8, ele diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, que a gente nunca esqueça disso, que o nosso socorro vem de Deus e que Ele sempre esteve presente na nossa vida, Ele sempre está, por mais conturbado que esteja, né, esse mundo em que vivemos, por mais que há essa troca de valores tremenda, por mais que a sociedade, né, em geral, queira nos impor coisas erradas como coisas certas, por mais, né, que a situação esteja difícil, Deus está no controle, né? Que a gente imagine como seria se Deus não estivesse no controle, se Deus não estivesse com a gente, né? Se Deus não estivesse dia a dia conosco do nosso lado, nos acolhendo, nos orientando, nos direcionando ao melhor caminho, né? Então, queridos, que a gente pare hoje e que a gente pense sobre isso, né? Como estaríamos se Deus não estivesse com a gente? Se não fosse Deus, né, desde o começo, como estaríamos hoje, né? Daí já aqui, né, o salmista descreve, né, algumas situações, né, os homens, né, nos teriam engolido vivos, as águas teriam transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre nossa alma. Depois ele fala, né, ele agradece, mas bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes, né? A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou-se e nós escapamos, né? Amém. Então, que a gente também reflita e com certeza nós chegaremos a essa mesma conclusão, né? Graças a Deus, né? Bendito seja Deus que nos ama, nos protege, cuida da gente, porque se não fosse Ele, né? Como estaríamos hoje? Como seria a nossa vida? Teria sido nossa vida até hoje e estaríamos aqui hoje, né? Tá bom, queridos? Então, hoje é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, muita esperança e muita sabedoria para que a gente possa cada vez mais levar uma vida reta, levar uma vida que nos aproxime cada vez mais de Deus, fazendo as escolhas certas, tomando as decisões certas e sempre, né, baseados na palavra revelada, na palavra de Deus, e que essa palavra esteja sempre na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, a sua pergunta. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Amanhã estarei aqui, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos. Com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.